Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina. Bom, pessoal, nada melhor do que já me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a professora Natália, então, e sou doutora em Engenharia Química. Toda a minha carreira é na Engenharia Química, então não é à toa. Estou aqui com vocês na disciplina de Química Experimental. Se vocês já tiveram alguma disciplina comigo, coloca aqui no chat também. Sei que bastante gente já passei por algumas disciplinas, então por acaso pode ser que vocês já tiveram alguma disciplina comigo. Se não tiveram, sejam muito bem-vindos. Pessoal, tenho o costume de estar aqui, ó, olhando para um lado e para o outro, porque aqui está o chat com vocês e aqui estão os slides. Então, em todas as aulas, nossa disciplina é bem calma. Então, tem como a gente conversar bastante sobre o assunto e quero muito que isso aconteça. Quero que o nosso chat esteja muito aqui perto com vocês. O pessoal aí estava falando que estava comigo em Física 1, que bom. Tomara que tenham gostado da disciplina. E aí, pessoal, na nossa disciplina de Química Experimental, nós vamos trazer muitas atividades práticas, nós vamos trazer experimentos, nós vamos trazer muita conversa do nosso dia a dia sobre aquilo, a aplicação prática de tudo que a gente vai ver em Química Experimental. Tudo bem? Para começar a nossa disciplina, então, se as professoras puderem me ajudar aí a adicionar o slide, aqui, isso, obrigada. Nós vamos, ó, o André falando que teve Física 1, Introdução à Engenharia, que bom! Pessoal, noções básicas sobre segurança em laboratório. Nossa disciplina tem muita coisa prática, não é à toa que o nome é Química Experimental. Claro que dos exemplos que nós vamos trazer aqui, realmente só vamos trazer ali 5% do que é toda a possibilidade do nosso dia a dia de aplicações, mas nós vamos tentar trazer o máximo possível que puder. E quem já estava comigo nas outras disciplinas sabe que eu gosto muito desse contato com vocês. Então, se você já trabalha no campo, já trabalha na área, se você quer trabalhar futuramente na área, se você tem algum conhecido, se você já leu sobre algum assunto, enfim. Tudo que a gente está falando na aula, se você tem algum conhecimento que pode contribuir, coloque mesmo no chat. Como a professora até Daiane falou, né? Sobre a nossa aula, o chat é para isso mesmo. Gosto muito de estar em contato, de conversar com vocês no chat, porque aquilo que vocês trazem da vivência de vocês enriquece muito a nossa aula, melhora também até o conhecimento para os outros colegas. Às vezes você que está trabalhando vai trazer uma experiência ou algum fato para você é dia a dia, mas que para o seu colega que ainda não está trabalhando na área já é uma novidade. Então, realmente coloquem aqui as experiências de vocês, quero muito que isso aconteça. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver algumas regras gerais. Regras gerais porque, claro, depende de experimento para experimento, de caso a caso, mas tem regras que aí não depende. É geral mesmo, como, por exemplo, roupas e calçados fechados, cabelo preso, coisas assim em laboratório. Gente, o tanto de acidente que acontece por simplesmente você estar, às vezes, meninas aí com uma sapatilha ou com algo mais aberto no topo do pé, assim, né? Às vezes pingar alguma coisa que você está fazendo ali com todo cuidado, mas teve um pingo e vai cair direto em cima do seu pé. Então, a gente, claro, coloca sempre jalecos e tudo mais, mas roupas e calçados fechados sempre é importante. Além disso, cabelo. Gente, vocês já viram? Eu vi por acaso ontem ainda
Eu não salvei porque eu acho que aparecia muito a pessoa, mas eu vi ontem uma menina colocando uma vela ali na sua casa e aí estava falando sobre a vela, ela estava vendendo o produto e quando ela fez assim para virar para a câmera, pegou no cabelo aqui dela. Gente, a vela no cabelo fez para cima que ela chama, em um segundo subiu. É muito rápido o acidente para acontecer. Então, sempre cabelo preso. Quem está de óculos, lentes. Geralmente a gente prefere sempre óculos e não lentes, porque se tiver um espirro, o nosso óculos já é a própria proteção, né? E além disso, se você tiver um espirro e você tiver de lente, essa lente pode colar no seu olho, grudar. Então, cuidados às vezes básicos, né? Só que acidentes realmente acontecem mesmo. O pessoal está falando aí que é da área de atuação, que a Adelaine trabalha, então, na técnica de segurança de trabalho. Adelaine, quero ouvir muito o seu nome, então, nas nossas aulas, ok? Quero ler muito no chat seus comentários. Traga sempre seus conhecimentos, assim como a Ana Paula também. Está falando que é engenharia de segurança de trabalho e já viu casos de queimaduras químicas. Pois é, Ana Paula, é mais comum do que a gente imagina. Então, é realmente aquela de não é só um fato que você lê, do por acaso, de qual a chance disso acontecer, de só alguém muito desastrado. Não, realmente é comum de acontecer, infelizmente, mas é porque os produtos químicos são aqueles chamados PA, puro de análise, então eles são muito concentrados. Quer dizer que uma gotinha vai realmente já corroer aquele lugar ali da roupa, por exemplo, abrir um furo na roupa, no seu jaleco. Então, realmente são materiais perigosos, beleza? Então, calçados fechados, roupas fechadas, jaleco, claro. Evitar o contato com qualquer substância na pele. Se acontecer, água em abundância. Então, sempre vocês podem ver que tem realmente pias e algo, todos os materiais para realmente fazer essa lavagem muito rápida. Reagentes inflamáveis longe de fontes de ignição. Parece que isso é básico, né? Mas a gente já vê acidentes, inclusive já aconteceu acidentes aqui na região, de estar soldando um local ali onde tinha perto algo inflamável. E ali aconteceu um acidente. Então, acidentes assim acontecem sim. O Luiz Eduardo também falando que é técnico de segurança e instrutor de treinamentos. Olha aí que legal. Então, tem muita gente específica. O que eu vou falar aqui está no livro de vocês e vocês vão trazer para nós realmente o dia a dia de vocês. Se tiverem algum acidente que vocês já presenciaram, que vocês já socorreram, que aconteceu alguma coisa, pode falar para nós sim, tá? Liberação de vapores, sejam voláteis, corrosivos, tóxicos, sempre realizando a capela de exaustão. Para quem nunca viu, a capela de exaustão nada mais é do que um local em que tem realmente a exaustão desses vapores. Você faz o manuseio daquele material em um local que só a sua mão fica dentro dessa capela. Tem um vidro, então, que fica na sua frente, assim, e aí esses vapores, então, vão para dentro dessa capela, ao invés de ficar em contato com a sua respiração. Diluição, isso é importantíssimo. Isso acontece, e inclusive aconteceu em um laboratório com uma conhecida, né, uma aluna de iniciação científica, onde ela colocou o ácido concentrado sobre a água. Ela colocou a água sobre o ácido concentrado. Então, teve uma explosão ali, não tão forte de uma explosão, mas realmente teve um respingo daquele material e ela teve que correr para o hospital, porque realmente foi para ela, graças a Deus não aconteceu coisa grave, foi só uma leve queimadura. Mas, gente, é ácido concentrado sobre a água e nunca a água sobre o ácido concentrado, ok? Pensa que se você colocar, então, ácido concentrado sobre a água, você tem água muito diluída e você vai colocar um pouquinho de ácido para ir concentrando essa água. Se você tem, então, o ácido concentrado, você coloca a água dentro dela, você vai colocar primeiro uma gotinha de água sobre algo que está muito concentrado. Então, você vai estar de muito concentrado para menos. Então, sempre é
ácido sobre a água, ok? Frascos, reagentes, tudo muito bem etiquetado, muito bem vedado, fechado, além de, claro, instrumentos de produção individual e coletiva. Parece, gente, que a gente está falando de algo muito simples aqui, mas não é à toa que tem uma unidade inteira sobre a segurança de laboratório. Nós vamos falar e vamos manusear realmente laboratório virtual. Mas, gente, acidentes químicos acontecem. Se nós temos um laboratório de química, pode ter a chance disso acontecer. E às vezes não vai ser o seu dia a dia trabalhar no laboratório de química. Mas pode ser que alguma vez ou outra você tenha que visitar esses locais. Então é importante sim saber essas regras gerais, básicas, né? Então, realmente saber, nem que for para você algum dia visitar, você sabe quais são os cuidados mínimos para acontecer. O Luiz Eduardo está falando, então, já a experiência dele de ácido acético com metabisulfito, gera uma reação química muito forte com explosão. Olha aí. Então, realmente é algo que a gente fala, poxa, é só um ácido acético, né? É vinagre, poxa. Vinagre, por que vai ter uma reação química muito forte com vinagre? Poxa, vinagre a gente tem em casa. E olha aí, pode gerar uma forte explosão. Então, muito cuidado. A gente fala de todos esses materiais, mas assim que eu me formei, aí eu já vou trazer uma experiência própria. Assim que eu me formei, eu estava no estágio, ou melhor, um pouquinho antes de me formar, né? Estava naquele período de estágio obrigatório. E aí estava com outras estagiárias naquele local e ficou uma das estagiárias ali que nem era muito próxima a mim, eu só conhecia ela, mas ela ficou dentro de um laboratório e quando os supervisores foram ver, ela estava pipetando ácido sulfúrico com a boca. Então, a gente olha aquele de, poxa, é sério? Enfim, com uma semana de estágio, ela já foi realmente demitida, não foi possível que ela estivesse ali porque ela estava colocando em risco ela e os colegas. Parece até que eu estou inventando essa história, mas eu juro para vocês que eu não estou. Então, é aquela coisa de você falar, Senhor, não é possível que isso está acontecendo. Pois é, aconteceu, fato realmente real que eu vi o desespero dos meus supervisores em pensar que ela poderia ter inalado gases, se aconteceu alguma coisa, ela teve que ir ao hospital, enfim, todo um cuidado com alguém que estava ali, poxa, mas não dá nada, imagina, sabe? Com um desdém realmente com a periculosidade que ela estava sofrendo, né? Então, isso acontece, gente. É importante saber dos cuidados básicos. Eu acredito que esses cuidados valem até para casa, né? Tem muitas casas que realmente pegam fogo por você colocar velas em lugares inadequados, sem proteção. Então, são cuidados básicos que a gente tem que pensar nas possibilidades daquilo dar errado, né? E aí, como o Luiz Eduardo falou, nada é impossível quando se trata dos novatos. Pois é. A Adelaine está falando a importância de identificar os produtos fracionados para não errar na hora de manipular na área. Sim, com certeza. Tudo muito bem etiquetado, identificado. Por mais até que você ensine muito bem, tem gente que negligencia essas regras. E aí, isso que eu estou tentando frisar muito para vocês. Não negligenciem o perigo dessas coisas acontecerem. Beleza? Extintores. Extintores, acho que é algo que a gente aprende ou até fala sobre, mas ter à disposição um extintor adequado é essencial e, principalmente, se tiver 2 ou 3 extintores, você saber qual tipo utilizar. Aqui eu coloquei, claro, só aqueles mais básicos, né? A, B e C, mas a gente tem água, pó químico, CO2, espuma mecânica e com certeza tem outros, mas só para lembrar de que, dependendo do tipo de material a se apagar, se é um material sólido, então, se são líquidos inflamáveis,
ou se são fogo então de origem elétrica, de equipamentos elétricos. Nós temos diferentes tipos de ações. Se o material for sólido, o objetivo é que sim, seja apagado com água, que a gente utilize água para esse tipo, ou espuma mecânica. Se a gente está falando já de líquidos inflamáveis, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, está pegando fogo na panela, nunca, nunca, nunca jogue água. O líquido vai incentivar o fogo, ok? Então, isso já nem é para laboratório químico, já é um cuidado dentro da sua casa. Se você está com uma panela, uma gordura, alguma coisa que está com incêndio ali, não jogue água, tá bem? Então, ensinem as suas crianças, adolescentes, são situações básicas, mas que pode acontecer, ou que tomara que nunca aconteça com você, que você está ouvindo, mas a gente precisa saber qual é primeiro o que fazer, né? Primeiro, então, CO2 ou gás carbônico, que é excelente, pó químico ou espuma mecânica. Se você está em casa também, ajude a abafar, mas não jogue água. E se for fogo de origem elétrica? A água também ela é uma condutora. Não, claro que nas condições ali de ter sais e ter minerais, a água, então, pode ser condutora de eletricidade, não utilize. Utilize pó químico, beleza? CO2 também, mas o pó químico é o melhor. Equipamentos elétricos até considero que é aquele que a gente mais imagina o que eu uso, como que eu faço, né? Já que é elétrico, não posso chegar muito perto. Então, situações diferentes, ações diferentes. Os novos projetos, então, são extintores ABC para evitar situações de uso errado do extintor. Sim, exatamente isso. Se você já tem um extintor ABC, ótimo. Mas quando você, então, se você está trabalhando no laboratório químico, se você realmente participa desse material, se você realmente frequenta esse local com frequência, né? Se é todo dia, saiba qual é o tipo de extintor que está ali. Está dentro da validade, ele está dentro que tem todo um aparato, né, umas normas corretas para este extintor. Então, ele está dentro daquilo que precisa ser. Qual é o tipo de extintor que está ali? E assim você já tem certeza que não vai ter maiores problemas. Tudo bem? A partir do tipo de extintores, nós vamos então falar da ficha FISPIC, beleza? A ficha FISPIC, nós temos fichas de segurança de produtos químicos. Deixa eu só antes disso responder o pessoal aí então, né? Está falando que o extintor de CO2 é o mais adequado para painéis elétricos, né? Porque daí não estraga o painel. E assim como o Luiz Eduardo falou, tá aqui, né? Este tipo de pó químico deixa resíduos. Então, se a gente está falando de um local onde é bom não deixar resíduos, aí a gente não utiliza, então, o pó químico e sim o CO2. Tudo bem? O pó químico dá perca no painel. Pois é. Já respondendo aí o Andrade, CO2 nada mais é do que você realizar aquele abafamento, né? Nossa queima, a combustão, ela consome oxigênio, O2, e ela produz CO2, em alguns casos água e outros materiais. Mas então o CO2 é como se fizesse o abafamento mesmo. Porque o oxigênio, o O2, é aquilo que o fogo utiliza para inflamar. Se você jogar o O2, vai incendiar mais. Como a gente coloca o CO2, gás carbônico, ele abafa. É como se fosse a mesma ideia de abafar aquele incêndio. Tudo bem? Espero ter respondido aí se essa era a sua dúvida. Mas então, CO2 é melhor do que pó químico para fogo de origem elétrica, como diz aí o Luiz Eduardo também, porque assim a gente não tem a deixada de resíduos. Ana Paula está falando que o CO2 pode gerar queimadura se manuseado de forma errada, pois congela a mangueira de dispersão. Olha, muito legal vocês trazerem isso, porque essa era o tipo de comentário que eu nunca iria imaginar, viu? Graças a Deus não tive experiência em manusear,
Então, muito legal você dizer isso, Ana Paula. Obrigada pelo comentário. Então, pessoal, saibam que além disso, você tem que saber manusear esse extintor. Por isso que se você tem um tipo específico de extintor aí no local que você trabalha, pesquisa para saber como que é a melhor forma. Geralmente, os locais têm os treinamentos, né, para isso. Então, participe desses treinamentos, realmente investigue para saber como utilizar corretamente. Obrigada, Ana Paula. Pessoal, ficha FISP, que é essa ficha que está sendo descrita no nosso livro como as fichas de segurança de produtos químicos. A gente teve alguma mudança. Vamos ver se o pessoal está por dentro. Que tipo de mudança que teve? Enquanto eu descrevo a ficha FISP, que já que ela está no nosso livro, teve alguma mudança? O que mudou? Vocês estão por dentro ou não? Enquanto vocês respondem, a gente vai falar da ficha em si. Nada mais é do que um conjunto de normas que coloca, então, para que esteja uma padronização de níveis mundiais. Ó, o pessoal está antenado. Mudou o nome, não é mais, é isso aí. Trouxe para vocês, porque realmente é o que está no nosso livro. E são muito parecidas. Então, vamos falar primeiro da ficha FISP. Quem lembrar aí o nome novo, pode colocar. A gente vai falar dele e vai falar das principais diferenças, tá bom? Mas o fundamental é bem parecido, tudo bem? Que nada mais é do que uma ficha, ó, FDS. Gosto desses meus alunos antenados, isso aí, FDS. Não é fim de semana, FDS, a gente já vai falar sobre ele. O fundamental, aquele conceito inicial, é o mesmo daquela ficha FISP. Não deixei de falar, porque aqui a gente tem, então, as 16 identificações, que são a mesma do FDS, tá bom? A gente realmente tem a mesma padronização de informações, toda a identificação do produto, da empresa, dos perigos, manuseio, vazamentos, estabilidade e reatividade, informações ecológicas, informações de transporte, enfim. Toda a base é a mesma. Essas são 16 etapas. A nova ficha, então, ela tem melhor organizada a descrição dessas etapas. Tudo bem? Mas as 16 etapas são as mesmas. Nada mais é do que uma ficha que, se você nunca pesquisou, é até interessante. Abra aí, pesquise no Google mesmo, vai ter essa ficha aberta para vocês, dos diferentes fabricantes. Isso deve ser fornecido para qualquer produto adquirido, porque você precisa, junto com o seu material, ter em mãos também essa ficha. Essa ficha vai te dar tudo que é importante sobre aquele material. Vai te identificar o produto, concentração desse produto, quais os perigos, qual a composição, quais os ingredientes, quais os primeiros socorros que tem que ser feito. Olha só, até medidas de combate a incêndios tem que ser colocado também. Se tiver vazamento, derramamento, como fazer? Se isso vai para a natureza, e aí? É tóxico? Não é? Como eu devo manusear, armazenar? Exposição e controle, então, quais são os tipos de EPI que eu preciso utilizar? As propriedades desse material, físicas e químicas. E aqui, tudo isso por causa de, às vezes, você vai utilizar um material que precisa estar numa reação a 100 graus. E aí, esse material, ele a 100 graus tem algum tipo de degradação? Ou não? Ele vai mudar de estado físico? Então, a gente tem que realmente falar sobre essas propriedades físicas e químicas. A estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, informações ecológicas. Por quê? Qual que é o meio de descarte disso? Algo que não é muito comentado, mas é extremamente essencial. Qual é o descarte que você dá para esses reagentes químicos? Aonde você descarta? Você vai jogar simplesmente na pia e vai para o esgoto esses reagentes químicos? Pensa nisso em grande quantidade ou até em pouca quantidade. Quais são os efeitos? Então, temos que considerar informações ecológicas, sim. Tratamento, disposição final desse material,
As informações sobre transporte, sabemos que tem materiais que são controlados, né, por federal ou não. Temos regulamentações a serem seguidas e demais informações. O André está falando, né? Vendemos produtos de limpeza para empresas e muitas solicitam o FISPIC para apenas cotar o produto conosco. Pode ser, André, que realmente é um conhecimento, realmente eles querem saber qual é o tipo de informação de ingredientes ou composição e por isso pedem a ficha. Então, pode ter alguns fatores aí que levem a isso, né? E a Ana Paula está falando, né? O descarte tem que estar de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e também resíduos líquidos, né? Então tem que estar de acordo com todos os planos de gerenciamento aí da empresa que você trabalha, do local que você está e de acordo com as fichas. Já vou aproveitar o que a Adelaine aí falou, que a ficha não deixa claro o diagrama de Rommel. Gente, eu separei uma parte da nossa aula só para falar do diagrama de Rommel, porque eu acredito que esse diagrama é essencial, é fácil de identificar. É aquele diagrama que você olha, bate o olho e já sabe tudo o que está acontecendo ali. É fácil de você, bater o olho, saber se ele é perigoso, se ele é inflamável, qual o risco à saúde. Então é muito fácil de fazer essa leitura. Você não precisa abrir uma ficha, né? Pensa aquele papel que você vai abrir, procurar, ou então procurar no celular qual que é, e ler a descrição. Esse diagrama é fácil porque você só bate o olho nele e você já identifica. E concordo com você, Adelaine, tem algumas fichas que deixam muito claro, que você abre ali e já está o diagrama de Rommel certinho. Tem outras que não. Então, isso é realmente horrível. Não sei dizer para vocês, se vocês souberem, me digam, se na nova, na FDS, o diagrama de Rommel está mais claro, está mais certinho ou não, tá? Se vocês tiverem essa informação, realmente foi algo que me passou agora pela cabeça, esqueci de pesquisar, para ver se agora na FDS esse diagrama fica um pouco mais claro. Mas na ficha FISP, que é aquela de que dependendo do fabricante tem, dependendo do fabricante não tem. Mas o diagrama de Rommel é muito bom. Nós temos 4 situações, né? Nós temos uma que é azul e sempre vai estar nesse canto esquerdo, que é de risco à saúde, de inflamabilidade, de reatividade e de riscos específicos. Nos riscos à saúde, nós temos aquele de 0 a 4. Por isso que ele é muito fácil de identificar. Você vai bater o olho e você vai falar risco à saúde 3. Quer dizer que, poxa, de 0 a 4 tem um risco até que grande ali. Então, peraí, vou manusear com cuidado. Risco à saúde, risco 0. Ah, tá ok. Dificilmente vai ter esse risco 0, porque a gente pode ver que esse risco, então, é, por exemplo, da água. Da acetona, já é o risco 1. Claro que depende da concentração. Provavelmente a acetona pH já é risco 1. Então, é aquela que a exposição longa pode causar danos residuais leves. No risco 2, a gente tem a exposição prolongada ou persistente, pode causar danos. Na 3, que exposição curta pode causar sérios danos. E na exposição 4, a gente tem então que a exposição muito curta pode causar até a morte. Então, a gente tem de 0 a 4. Por isso que você vai bater o olho e vai falar risco 2. Ah, tá ok, preciso tomar um cuidado aqui, mas nem é tão exagerado. Tá tudo bem, usar uma luva, cuidar ao manusear e assim por diante. Tudo bem? O Luiz Eduardo está falando que o fornecedor deve sim disponibilizar, caso solicitado, o diagrama de Rommel, mas que algumas fichas, então, não vem impresso ou vem na embalagem, né? Então, e diagrama tem também um código, né? NFPA 704, informação que o Luiz Eduardo está fornecendo, então, não tinha isso para vocês. Que bom, muito obrigada, gente. Ótimo quando vocês contribuem assim para a aula, viu? Já no risco de inflamabilidade, é a mesma coisa, 0 a 4. No risco à saúde, 0 a 4. Risco à inflamabilidade, 0 a 4 também. 0, não vai pegar fogo, tudo certo. No 4, a gente já tem aquele ponto de fulgor muito baixo.
quer dizer que abaixo de 22 graus Celsius, esse material pode pegar fogo. Ele tem um ponto de fulgor numa temperatura muito baixa. Então, de 0 a 4, tem esses índices aí de inflamabilidade. Que mais, pessoal? Reatividade. Nós temos, então, de novo, de 0 a 4. No 0, normalmente é estável, mesmo com esse fogo não tem muita reatividade, como, por exemplo, a água. Já no risco 3, por exemplo, é capaz de detonar-se ou decompor-se de forma explosiva, né? Como, por exemplo, o nitrometano. E o 4 é aquele que nem precisa de alguma coisa, né? Sobre condições normais, ele pode explodir, que é, por exemplo, a nitroglicerina. Viram só como de 0 a 4 é muito fácil da gente observar, né? Esses perigos. O único que não tem a classificação de 0 a 4 são os riscos específicos, que vai dizer, então, se ele é oxidante, vai estar, então, indicando o OX, se ele é ácido, se ele é uma base, se ele é corrosivo, se está dizendo para não usar água ou se ele é radioativo. Ainda assim, todas essas classificações são fáceis. Aquela que a gente vai bater o olho aqui na ficha, no diagrama de Rommel, e vai poder identificar. A Delaney está falando que é que muitos fornecedores dificultam essa informação, né? Às vezes precisa pedir muito para poder enviar e é algo que deveria estar nos produtos. E aí eu quero saber de vocês, e é até interessante isso. Essa nossa nova ficha, FDS, ela tem o diagrama de Rommel ou não? Essa nova ficha, então, pessoal, ela está em vigor desde 2023, mas tem um determinado tempo para as empresas se adequarem. Eu acredito que muitas ainda estão nesse processo de realmente se adequar para uma ficha de dados de segurança, que é o FDS. Tem uma nova norma, então, que é da EBNT, a NBR 14.725, de 2023. Pelo que eu vi a descrição, essa NBR, pessoal, está muito melhor descrita do que a FDS precisa ter. Então, algumas mudanças importantes que realmente precisa é que, então, tem novas classes de perigos para produtos químicos, alguns critérios de classificação foram alterados, inclusão de novas frases de identificação de perigos e algumas regras novas de rotulagem. Mas vocês observaram, então, no geral, a ideia é a mesma. É ter um arquivão completo que diga tudo sobre esse produto. E se ainda nessa FDS tiver o diagrama de Rommel, melhor ainda. O intuito, eu gostaria que fosse realmente incluída na NBR, que todos os FDS precisam ter o diagrama de Rommel. Eu não soube trazer essa informação para vocês, se realmente tem, mas seria importantíssimo. Então, a FDS, na base, é a mesma coisa que a ficha FISP. São aqueles mesmos 16 itens que a gente já falou deles. É a mesma ideia de trazer tudo bem rotulado e nesse sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, né? Sistema global. Então, é para que realmente a gente possa utilizar o produto de qualquer local, de qualquer fabricação do mundo e poder identificar essa ficha completa de segurança. Esperamos que com o diagrama de Rommel também, mas o intuito é o mesmo, a base é a mesma. Uma ficha completa que dê todas as informações sobre aquele produto. Achei interessante trazer as principais alterações, então. São 5, ok? Mas as duas que eu achei mais importantes, porque algumas falam de algumas frases realmente de efeito, que tem que dar de forma mais descritiva, mas as duas que eu achei mais interessantes são que a primeira tem que ter, então, na seção 1, um telefone de emergência da empresa responsável pelo produto, e esse telefone tem que estar disponível para atendimento 24 horas. Eu achei muito legal, porque se você, aí ó, se vocês técnicos de segurança, já veio imediatamente na minha cabeça aquele de, poxa, é um telefone de atendimento 24 horas. Por que não imprimir esse telefone
Porque no nosso rótulo sempre vem muito bem descrito qual é o produto, né? Qual é o nome e, enfim, qual é a concentração. Sempre vem muito grande isso. A empresa, qual é o nome, qual é a concentração. Por que não imprimir esse telefone e deixar muito bem identificado, colado nesse rótulo, junto a esse telefone de atendimento? As empresas são obrigadas a ter esse telefone de emergência disponível 24 horas. Então, aconteceu algum produto e esse produto que você está manuseando, que você teve algum acidente, é esse que está ali na tua mão, poxa, você daí já identifica o telefone rápido. Às vezes é até mais rápido do que você achar a ficha FISP. Do que, às vezes, como a gente falou, ter algum novato no laboratório, no seu local de trabalho, e aí, poxa, o que, que eu faço? Liga para o telefone que está no rótulo. O que, que eles vão pedir? Vão pedir qual foi o acidente, qual foi o material está ali naquele rótulo, muito bem descrito. Então, acredito que possa ser muito fácil ou melhor, um pouco mais fácil de esse atendimento acontecer. Espero que essas empresas realmente atendam a essa lei. Sabemos que nem sempre isso vai acontecer, mas tomara que essa FDS seja sempre seguida a risco para que os acidentes sejam pelo menos atendidos, porque aí uma pessoa que não tem o conhecimento, não tem essa ficha à disposição, vai ter pelo menos para quem ligar. Se você tem esse telefone ali impresso, colocado, coloca mesmo no rótulo, sabe? A minha ideia seria essa. Pega ali o rótulo, imprime grande, coloca de forma bem visível, de forma que não vai sair daquele local, e assim fica muito fácil de realmente solicitar algum atendimento, algum pronto primeiro socorro, né? Na seção 2 já pede identificação de perigos. E aí teve a inclusão de pictogramas de perigo, palavras de advertências, frases e tal. Eu acredito que isso pode ser importante, essa mudança, principalmente pelas frases de precaução aplicáveis. Então, cuidado com isso, não use com água, sabe? Assim, eu acredito que sejam frases muito bem ditas, aplicadas e dirigidas que facilitem realmente o entendimento. Essa ficha, pessoal, como a Delaine já falou, né? Tem fornecedores que vão dificultar essa informação. Então, quanto mais simples tiver essas informações, mais diretas, mais frases de efeitos realmente, sabe, colocadas ali, melhor. Melhor para nós que vamos utilizar esses materiais e que, caso aconteça alguma coisa, a gente tenha fácil acesso a esse tipo de precaução ou de olhar aquilo antes de manusear o material, você olhou a ficha FDS, você vai já direto lidar com uma frase clara, concisa, não utilizar com água, por exemplo. Claro que estou usando só um exemplo aqui, mas para vocês entenderem, né? Não utilizar acima de 60 graus Celsius. Então, algo simples assim, acredito que pode facilitar bastante a identificar os perigos que vão envolver aquele tipo de produto. Para finalizar, nós vamos falar dos equipamentos de proteção. Alguns já muito conhecidos, claros, né? Luvas, jalecos, óculos de segurança. Alguns, no entanto, como, por exemplo, protetores auditivos, cabines de exaustão química, que é a chamada capela, cabines de segurança biológica. Aqui, geralmente, nós vemos em laboratórios mais biológicos do que laboratórios químicos. Mas é aquele que a capela é realmente toda vedada, que a sua mão realmente só vai entrar naquele material a partir de uma luva. A gente não tem o contato direto com esses produtos biológicos. Mangueira de incêndio, dispositivo de pipetagem, coloquei aqui em específico para que não aconteça o mesmo caso que aconteceu comigo. Então, sim, dispositivo de pipetagem, por favor. Chuveiro de emergência, lava-óleos, se possível, os sprinklers e detectores de gases. Beleza?
Luiz Eduardo está falando que para acidentes químicos tem um produto chamado difoterine. É um descontaminante químico ativo, polivalente, inibe a reação química de mais de 2.000 produtos químicos. Que legal, Luiz Eduardo! Nossa, muita informação super legal. Eu vou pesquisar sobre esse material. Eu não sabia desse tipo de informação. Muito bom. E aí, você que já trabalha em algum lugar assim e precisa desse tipo de informação, ó, tá aí. Mas eu vou até pegar este nome e, por exemplo, indicar para os laboratórios que a gente utiliza na universidade. Poxa, por que não ter um produto assim, já identificar para alunos de iniciação científica, alunos que são ainda inexperientes, que estão começando a trabalhar no laboratório químico? Poxa, você tem que ter um produto que realmente é um descontaminante químico, inibe a reação química muito fácil, deixar ele sempre à mão. Muito legal, obrigada pela informação. Gente, vamos finalizar a aula de hoje com um convite a vocês. Este convite é para vocês participarem do fórum. A gente sabe que fórum não vale nota, mas eu quero muito a participação de vocês, porque eu trouxe aqui perguntando para vocês sobre aplicações práticas, experimentos que vocês veem no dia a dia. E aí, vamos lá, quero que vocês possam aproveitar o máximo possível da criatividade. A Adelaine está falando, né, que nessa lista tem tanto EPIs quanto EPCs. Tem equipamentos de produção individual, como, por exemplo, luvas e jalecos, e equipamentos de proteção coletiva, como, por exemplo, lava-óleos, sprinklers, né, detectores de gases. Obrigada, Adelaine. Exatamente. Nós temos aqui nesses equipamentos os dois, e é importante que o local de seu de trabalho tenha também os dois. Que você utilize o EPI, não adianta ter o EPC se você não utilizou uma luva, por exemplo. Então, que você utilize todos os seus EPIs necessários e que seu local de trabalho tenha todos os EPCs também. Obrigada, Adelaine. Bom, para o fórum, então, pessoal, gostaria muito que vocês colocassem aplicações práticas, experimentos. Vocês que já estão aí, que trouxeram tanta informação legal para a aula de hoje, coloca realmente algum tipo de experimentação que você faz no seu dia a dia, algum tipo de reação química, algo que você realmente possa trazer para nós de uma linguagem muito clara. O que eu gostaria aqui não é de, por exemplo, a reação química que acontece para a formação do etanol ou do biodiesel ou de alguma coisa assim. Gostaria de aplicações químicas no dia a dia. Ao invés disso, por exemplo, a reação que faz o sabão. Sabão em casa, eu acredito que muita gente já viu, né? A avó, a mãe fazendo sabão, quando você mistura ali a soda com a gordura, enfim. Então, aplicações práticas, experimentos simples. Preparação do café, que a gente faz então uma extração sólido-líquido por passagem de um solvente. É algo simples que você faz todo dia a dia, mas é a extração do café. Preparar o chá, que você faz uma extração. Tente trazer uma aplicação e dessa aplicação, uma simples explicação sobre o que está acontecendo. Assim a gente coloca no dia a dia, desde que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, quais são aqueles experimentos simples que a gente faz, aplicações simples que a gente faz, sem nem perceber que é uma reação química. Então, este é o intuito. Quero trazer para vocês essas respostas na aula que vem ou na próxima. Trazer as respostas para a gente realmente discutir sobre elas. Falar daquilo que vocês identificaram, das novidades que a gente nem imagina, né? Como passar um café, poxa, é uma reação química, né? É uma extração química, não reação, desculpa. É uma extração? Sim, é uma forma de você aplicar a química no nosso dia a dia, como ela acontece, claro, em todo o nosso redor. Tudo bem? Até segunda que vem, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso.